Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos falar hoje do XPCI, o XP Crédito Imobiliário, né, o fundo de papel da XP. Antes, vamos passar algumas informações gerais aqui do fundo, né? O fundo está com um patrimônio de mais 817 milhões de reais, portanto, um fundo grande, né? Um fundo já com um patrimônio relevante. Cota patrimonial está R$ 94 por cota. A gente vai ver se isso aqui está com desconto ou se isso está com ágio, né? Se está negociando com prêmio. Administrado e gerido pela XP, taxa de administração 1% ao mês, sendo o mínimo de 40 mil, e número de cotistas 75 mil cotistas. Né? A XP ela não tem problema em fazer, né, os fundos crescerem, porque tem uma base de distribuição grande, tem um brand, né, tem um nome forte junto ao mercado. Eu não sei se você reparou, mas aqui, né, não tem taxa de performance. Então, esse é um ponto bastante positivo aqui para o XPCI. Ele realmente não tem taxa de performance e, né, comparativamente aí com outros, a gente pode até trazer essa comparação de taxas em vídeo específico, mas ele, na média, a maioria tem e o XPCI não tem, portanto, uma vantagem aí, tá? Aqui o gestor fala de algumas movimentações na carteira, né? Já entrando aqui nos pormenores do fundo, a gente vai ver com mais detalhe mais embaixo. Uma coisa que eu já queria destacar é essa questão, né, do impacto negativo da inflação, né, do IPCA de junho, né? Lembrando dessa defasagem aí que o pessoal que acompanha o mercado já sabe que, apesar do relatório, né, ser, né, aqui de setembro relativo a agosto, mas, né, os CRIs ali eles têm essa defasagem mais acentuada. Então, outra coisa que vale a pena, né, ressaltar aqui é que o fundo hoje possui uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 11,19 bilhões, ou seja, R$ 1,28 por cota. Também é uma boa reserva, né? Então, agora isso aqui também vale a pena destacar desde já, é que o fundo está alavancado ali em mais de 41 milhões, correspondente a 5,04% do PL. Não é todo investidor que se sente confortável com alavancagem. A alavancagem, né, em fundos de papel um pouco mais difícil de acontecer. Toda a indústria de fundo imobiliário, principalmente corporativo, né, logístico, de shopping, eles usaram muito esse instrumento. Até hoje tem diversos fundos alavancados, mas realmente a alavancagem em fundo de papel com, né, mais de 5% ali do patrimônio, ele diz aqui que está gerando valor, claro que a gente acredita nele, mas não deixa de elevar o risco. Né? Então, por um lado, a gente já, de cara, a gente já começa a mapear aqui algumas informações. Né? Uma boa reserva acumulada, é, não tem taxa de performance, né, que a gente viu aqui, e tem alavancagem como ponto, né, que negativo a princípio, porque adiciona mais risco, tá? É, então aqui, chegando no resultado, né, o fundo distribuiu 90 centavos por cota, tá? Em agosto, em 2023, uma média distribuída de 94 centavos e nos últimos 12 meses, uma média de 86 centavos, tá? A gente vai ver em relação ao rendimento aqui, né, já desde setembro, você vê que como, né, a inflação ela influencia também no fundo, né? Não sei se você lembra, mas ali outubro, setembro, né, de 2022, teve aquela questão, né, da diminuição dos impostos ali da gasolina e tal, dos combustíveis, isso levou, né, a inflação para baixo, né, e o rendimento acumulou. De maneira geral, quase todos os fundos, né, de papel na bolsa têm, né, tirando aqueles que fazem uma opção estritamente ali por TCDI, como o KNCR, se não me engano, do Kinea, que só tem títulos atrelados ao CDI, a maioria tem títulos atrelados à inflação e, portanto, os rendimentos, né, vão ser impactados sim pela inflação estar mais alta ou estar mais baixa, tá? Então tá aí, né, o rendimento do fundo. O fundo distribuiu 90 centavos, né, apesar de ter gerado um resultado menor, né, de 81 centavos. Os rendimentos dos FIIs se mantiveram estáveis e as receitas de CRIs caíram, né, muito devido à inflação, tá? Então aqui a gente, né, aborda a questão ali da cota de mercado e da cota patrimonial. Cota de mercado 87,03 na data de fechamento desse relatório e cota patrimonial, né, que a gente já tinha falado, R$ 94. Então, um desconto ali, né, em termos absolutos, de R$ 6,97. Tá? A gente vai ver já já de quanto é esse desconto relativo. Então, aqui rapidamente, né, a rentabilidade do fundo, se você considerar
o valor de mercado mais os rendimentos, ele bate, né, a NTN-B principal e o IFIX, e se você considerar o valor da cota patrimonial, aí ele continua batendo também, né, só que com mais folga, tá, pessoal? Desde o início, levando em consideração desde o início do fundo, tá? Então tá aqui, eu coloquei aqui R$ 88,00, que é mais ou menos o valor que a cota fechou, né? Hoje, dentro desse aspecto aqui, a tabela de sensibilidade, né? O fundo tem oscilado ali entre 87 e 88, né? 50, por aí, mas enfim. Então, aqui a gente já vê, né, que o deságio está em 6,4, ou seja, ele está negociando com desconto em relação ao seu valor patrimonial, e se você comprar, por exemplo, a R$ 88,00, você vai estar levando ali um yield bruto de IPCA mais 7,81 e um yield bruto de CDI mais 5,13%, tá? Então tá aqui também, né, a divisão por indexador da carteira. 70% ali está em IPCA, 29,7, mais ou menos 70-30 IPCA e CDI, tá? Então tá aqui também agora a distribuição dos ativos em geral, né? CRI, como não podia deixar de ser, 93,8%, né, majoritariamente, 5,6% em FIIs, a gente já vai ver essa divisão, né, o quanto está de FII, será que são FIIs de tijolo ou FII de papel também, a gente vai ver já já. Caixa está com pouco caixa, então, né, não dá para esperar grandes aquisições aí, a não ser que ele realize, né, diversos ganhos de capital com os fundos imobiliários ou com os próprios CRIs, tá? Então, aqui ele faz uma divisão entre investimentos ativos, né? 44 comercial, 21 residencial e 34 em crédito corporativo, tá? Aqui chegando no book, né, de fundos e investimentos imobiliário também, né? Não deixa de ser uma boa para você dar uma espiada, né? O que um gestor profissional, o que ele está comprando, o que ele está vendo, né? Quais os fundos que ele está vendo como upside, mas ele, né, alienou aqui totalmente o HGLG e parcialmente o XP ML11, né, que é o fundo de shopping da própria XP, encerrando ali um pouco mais de 48 milhões no book de fundos imobiliários, tá, pessoal? Isso aqui não é o book total da carteira. Então, aqui, né, em relação, né, ao book de fundo imobiliário, ou seja, esse 5,06 aqui, se a gente considerar só esse, né, se esse passar a ser o nosso 100%, ele vai ter 63,63 em recebíveis e 36,37 em shopping. Em shopping, né, a posição é só o XPML, que ele inclusive realizou um pouco esse mês, né, colocou uma graninha ali no bolso de ganho de capital e o resto em recebíveis. Então tá aí, né, a lista dos recebíveis, tem um MCCI 11, BLMC11, BTCI11. Se você tiver algum dos comentários, né, você deixa aí para ver se você está alinhado com o gestor do XPCI ou não, se você gosta, né, de algum desses fundos aqui na carteira. Eu, pessoalmente, eu tenho XPML, né, na minha carteira, eu tenho uma posição muito pequena aqui do BTCI11, né, que foi uma posição residual lá, depois ele juntou com outro fundo, e eu tenho também o próprio XPCI na carteira, tá? Lembrando que isso aqui não é um vídeo de recomendação de investimento, é um vídeo meramente educativo, tá? Então aqui chegando, né, na parte de crédito, né, que é o seu core business, o CRI, né, do Açaí, que é o atacarejo, né, empresa de atacarejo na bolsa, e MRV também, que é a construtora, né, ambos na bolsa. Então tá aí as operações dele, né, 10 milhões, 9,7 milhões, um IPCA mais 7,75, o outro a IPCA mais 12,40. Tá aqui ele dá mais detalhe da localização, né, do que está por trás dos ativos, também informa que alienou a posição que ele tinha no CRI da Elbor, né, que também é outra construtora que, por coincidência, também tem ação na bolsa, tá? E aqui a gente chega, né, no indexador, que a gente já viu, né? IPCA com 70, CDI com 29,9 e a divisão aqui por setores da economia, né, em residencial, real estate, né, varejo, 12%, healthcare, malls, food retail e outros, tá? Aqui a duration, né, tá com uma duration, né, grande, uma duration elevada da carteira, né, vencimentos longos, né, que dá uma previsibilidade ali para o gestor e para os cotistas. E aqui a gente chega, né, talvez na parte que mais interessante, né, que a gente vê quanto de crédito que está apoiado, né, se ele está diversificado, se ele não está. Você vê que ele tem mais de um título, né, de um mesmo devedor, né, por exemplo, tem o grupo, né, GPA aqui, né, você tem dois títulos aqui,
dentre outros, né? E não tem tanta repetição, tem também uma diversificação por emissor, né, dos CRIs, risco devedor. A maior posição aqui é o da Prevent Senior, né, que andou tendo um pouco de problema logo depois da pandemia, se envolveu em algumas polêmicas, mas agora parece que o pior ficou para trás. Próprio Açaí, né, está com o PL também uma concentração, né, importante nesses nomes, Prevent Senior, Açaí, Tecnisa, né, com 8, os dois com 8 e o outro com 6%, são as três maiores posições da carteira, né? Tem uma posição no General Shopping também, que é outro fundo imobiliário de 5,9, enfim, a gente não vai aqui falar um por um para não ficar muito extenso. Queria chamar a atenção também que ele tem 1,25 na Via Varejo, né? E também essa operação da Via Varejo, ela é uma operação que ela não tem garantia, né? Que ele coloca aqui, ó. É uma operação que eles chamam de clean, né? Não tem tanta garantia assim. A garantia é a própria o balanço da empresa. É, é o único, aliás, nessa situação, o que é relativamente normal, dado uma empresa do tamanho, né, da Via Varejo, mas a gente tem visto notícias aí de algumas pessoas que estão preocupadas com a sustentabilidade da Via Varejo enquanto empresas, né, é, devido aí aos resultados, enfim, concorrência, juros altos, enfim, aqui a gente não vai analisar aqui setorialmente a Via Varejo, mas não deixa de ser um ponto de atenção, um ponto, né, seria, tá sendo encarado pelo mercado como uma empresa arriscada, né, e o prêmio, né, a remuneração que o mercado tem exigido, né, para emprestar dinheiro para a Via Varejo subiu bastante, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui toda a carteira do fundo, ele vai dizer aqui todas as garantias que estão, né, relacionadas aqui a cada um dos ativos e por hoje era isso, tá, pessoal? Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like, tá? É isso, grande abraço, fui!